Olá, sou Rosana Freitas e hoje estou com você em um mais Podfarmas para vocês. Aquele podcast que é feito para aquele farmacêutico que sabe valorizar a profissão. E hoje nós estamos aqui com uma entrevista que vocês vão amar, porque como não se apaixonar pela doutora Letícia de Parma? Doutora Letícia é essa colega farmacêutica que fala assim, não tão nova, mas ela é bem novinha, mas se destaca assim, sabe falar da profissão como, meu Deus do céu, vocês vão amar. Fique com vocês e já começo agradecendo a doutora Letícia de Parma por mais um Podfarmas e estar aqui com a gente. Imagina, muito obrigada pela sua presença. Grata pela oportunidade também. Olha só, doutora Letícia, assim, já... Olha, gente, foi uma guerra para conquistar, para poder chegar aqui. Mas não era só por mim, né? Não, ó, Geise, fica o convite oficial a essa pessoa que já acompanhou, assim, eu posso contar a historinha aqui. Desde quando cheguei, Geise foi uma das pessoas em que também conheci e que sempre foi uma pessoa que, assim, eu tenho um grande carinho e é um grande exemplo para todos nós. Mas vamos falar um pouquinho da doutora Letícia de Parma. Como é que foi isso, assim, de ser farmacêutica? Ficou no seio? Como é que começou? Olha lá, um pouquinho de você. Quem é a doutora Letícia? Eu, não sei se todos sabem, mas eu sou da farmácia Vitória Régia, farmacêutica da farmácia Vitória Régia, e a farmácia é da família, né, da minha mãe. Então, desde criança, eu sempre ia e gostava, sempre gostei. Ela fala que desde criança eu falava que eu queria ser remedista, que era farmacêutica. Um bom nome. Mas no final do ensino médio eu nunca soube se era isso mesmo que eu queria. E mesmo assim fui fazer cursinho sem saber, sem ter certeza. Na época a gente já tinha poucos farmacêuticos aqui na capital. E ela enfrentava assim, muita dificuldade de conseguir farmacêuticos para CRT, né, da farmácia. E aí eu falei, quer saber, enquanto eu não decido o que eu quero fazer, eu vou fazendo farmácia. Na época a gente não tinha faculdade de farmácia aqui em Rio Branco. E aí eu fui fazer cursinho fora e passei na Faculdade Federal do Mato Grosso. Aí fui para o campus de Barra do Garças, do Araguaia. E aí fiz faculdade lá. Em Mato Grosso. Fiz faculdade lá. E aí, no fim, não tinha vaga de estágios para todo mundo na época lá, e eles davam uma oportunidade da gente vir para a nossa cidade natal para a gente fazer o estágio aqui. Então, os últimos 6 meses de faculdade, eu fiquei fazendo estágio aqui. Eu fiz no Carlos Chagas, me deram a oportunidade de fazer análises clínicas lá no Carlos Chagas. Eu já fica a dica, hein? Vamos entrevistar o pessoal do Carlos Chagas. E, no fim, também, eu consegui fazer farmácia hospitalar na maternidade, na Bárbara Leodora. E foi muito legal, assim, eu gostei muito, já conheci alguns, na época, né, do estágio, foi ótimo porque me deu a oportunidade de conhecer alguns farmacêuticos, né, da região, porque aí eles eram meus preceptores, né, e fazer um pouco de networking. E depois que eu formei, aí eu logo assumi a farmácia, a responsabilidade técnica da farmácia, e desde então estou trabalhando lá. De ter 10 anos já de formada. Já 10 anos de formada. 10 anos. O que você acha que foi uma das grandes dificuldades para se chegar a ser a farmacêutica que você é hoje? É porque, assim, na faculdade, a gente não aprende, na verdade, qual é a realidade de uma farmácia de manipulação, né? Porque é totalmente diferente de tudo que a gente aprende na prática. E... Na teoria, né? A prática é muito diferente. E assim, algumas coisas, por exemplo, incompatibilidade de alguns ativos com o outro, no papel tudo funciona, nem sempre na bancada as coisas funcionam. Isso aí é muito... Mesmo que na teoria eles ensinem algumas coisas, no cotidiano a gente vê que é muito maior do que o que eles ensinam, né? E essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade que eu tive muito grande foi em relação a aprender quais eram as responsabilidades, porque farmácia de manipulação tem muito detalhe que a gente tem que se atentar, né? muitas normas, muitos processos, o que é bimestral, o que é mensal, o que é semanal, o que tem que ser feito em cada período. Então, me organizar para colocar isso também em ordem foi bem difícil. A minha sorte é que, na época que eu fui assumir,
tinha uma pessoa que estava na farmácia que me passou, e a gente também tinha uma outra farmacêutica que também acabou indo para órgãos públicos, que também tinha muita bagagem e também me treinou, né? Mas é muito diferente. É sempre bom quando a gente conta com uma experiência, assim. Apesar da gente ter nossas associações, né, que ensinam, mas para sentar ali contigo, né, de ver o que precisa passo a passo para ir junto, é bem diferente. Pegar na mão, dizer, né, é uma grande dificuldade. Apoiar, e quando tem alguma dificuldade a gente poder ligar para ver, né, o que pode fazer, é bem importante. Letícia, a gente sabe, a farmácia de manipulação Vitória Regia, quem não conhece, né, sabe. Em algum momento a gente passou por lá. Eu acredito que é uma das mais antigas. Acho que teve o doutor Artanhan isso. Antes, né? A farmácia esse ano faz 39 anos, ela é de 1985. Aí, antes disso, tinha o Artanhan, que tinha uma farmácia pequena. Aí, minha mãe veio para a cidade e montou. Ela já tinha farmácias em outros locais. Aí, quando ela veio com o ex-marido dela, eles montaram a farmácia aqui. E antes disso ela tinha tido farmácia em Vitória, lá em Florianópolis ela tinha tido também farmácia, mas aqui em Rio Branco ela decidiu montar para auxiliar e iniciou com homeopatia, porque o esposo dela era homeopata. E aí depois ela trabalhava com fitoterapia e homeopatia, mas era uma medicina totalmente diferente de tudo aquilo que a gente E hoje ainda é diferente, né? Porque a gente tem poucos homeopatas aqui em Rio Branco. Mas aí depois foi crescendo, e aí ela colocou a alopatia, e aí foi tendo mais legislações e normas, e a gente vai se adaptando muito, e cada vez a gente tem tido assim mais regulamentações, né, na área. Então você acha que isso foi um exemplo para você poder seguir? Isso pesou na tua decisão de ser? Vamos dizer que sim, porque vendo, né, essa necessidade de estar perto, né? De auxiliar de alguma forma. Eu já tentava ajudar do jeito que eu conseguia ajudar, eu ajudava, né? Às vezes encapsulando, né? Fazendo esses processos, né? Te orientava. Né? Mas nessa parte burocrática mesmo, que é responsabilidade do farmacêutico, eu pude ajudar mais, né? E às vezes até fazer mais do que ela fazia, porque às vezes quando deixava na mão de algum farmacêutico, né? Às vezes a pessoa não entendia e às vezes não fazia. Não tinha o mesmo filho da situação. Mas também antigamente não era tanta norma assim, né? Como é hoje. Mas assim, graças a Deus deu certo, e eu me surpreendi o tanto que eu gosto. Hoje em dia eu já não fico. Que coisa boa. Hoje eu fico mais nessa parte administrativa, no desenvolvimento de fórmulas, atendimento ao cliente. Eu acabei fazendo pós-graduação em farmácia clínica e em farmácia magistral também, mas a parte clínica é bem interessante, que a gente consegue conversar com o paciente. Isso entender. Hoje é o que agrega de maior nas farmácias, principalmente de manipulação. Você acha então que com a tua formação, a tua inserção nisso, você já estava sendo ali, né, criada no meio, num berço da farmácia de manipulação? O diferencial hoje daquela Letícia que começou ali, né, com a mãe, e uma Letícia hoje que é a gestora, a administradora de uma farmácia com o peso que já tem, porque olha a responsabilidade, gente. Às vezes a gente fala assim, ela recebeu no colo. Não, porque manter às vezes dá um trabalho até maior, com a grande responsabilidade que é o nome da farmácia, do que realmente montar. E minha mãe nunca foi assim também, né? Eu acho que ela nunca fez muito, nem divulgação, nem muito essa parte de mostrar essa parte da farmácia. Então, graças a Deus, eu tenho trabalhado, né? E eu tenho me trabalhado para conseguir fazer também isso, né? Tanto marketing quanto algumas partes que são importantes ser feitos, que ela não fazia, e aí eu tenho tentado fazer porque agregou os serviços farmacêuticos, verdade, né? Deu um grande boom hoje para ela. Isso mesmo.
E aí você sente que existe essa diferença da farmácia? Mudou Eu sinto muito? que sim, não desmerecendo tudo que Não, ela fez. Sim, tudo. São momentos, né? Sim. Momentos que mudam. E hoje a gente está muito mais... tá mais valorizado, né? O mercado farmacêutico magistral tá mais conhecido, eu sinto que tá mais popularizado. Acho que não tinha um pouco assim, você não escutava falar do profissional. E hoje outra coisa, eu peso, sinto, né? que as pessoas agora, principalmente depois da pandemia, se lembram mais da farmácia de manipulação, porque na pandemia muitas coisas que faltavam em drogaria, a gente tinha disponibilidade. Então, muitas pessoas às vezes falam: vou ligar para ver se vocês têm. Algumas coisas a gente não tem, porque princípios ativos, principalmente que estão em patente ainda, a gente não pode ter, mas boa parte dos princípios ativos a gente tem. Então, é muito, às vezes, conveniente associar ativos em uma cápsula só para facilitar a adesão do tratamento. A gente tem algumas facilidades também para ajudar a pessoa a se organizar em tomar todos os medicamentos. Isso é uma boa orientação. A Formas farmácia de farmacêuticas. manipulação hoje, você acha que ainda tem uma dificuldade para as pessoas entenderem essa questão de medicamento personalizado? Tem, sim. Muito. A sociedade precisa, a gente receber outros colegas em que tem a mesma dificuldade. Sim. Eu não sei se é mesmo de vocês, de inserir esse profissional, a farmácia de manipulação, né, para a sociedade entender o que para você hoje é a farmácia de manipulação e o que ela representa para a sociedade. Eu sinto também uma dificuldade. E nesse ponto, o que você acha que vocês conseguiram passar para a sociedade? Isso também mudou, porque hoje acredito que a comunidade vê mais a farmácia de manipulação como um auxílio. Não, com certeza. E fazer ela entender também que pode fazer manipulado o medicamento, a maior parte das vezes, prescrito por médico, né? Quando não é prescrito no nome comercial, né? A gente pode manipular. Às vezes, até fazer uma orientação ao prescritor, dizendo que facilitaria, no caso do paciente, para o paciente, né, a associação dos ativos, que é possível fazer associação para administração de uma cápsula só, ao invés de 3, 4 comprimidos, e as formas farmacêuticas diferenciadas também, xarope. Hoje a gente tem pirulito, a gente está desenvolvendo pirulito para as crianças. Que bem interessante. Bem bacana. Xarope, tudo que facilita a adesão. Tudo que facilita a adesão do paciente. Porque a gente tem muito hoje paciente autista também, né? Que tem, às vezes, restrições alimentares, às vezes goma. Porque a gente achava que goma era uma facilidade para eles, né? Mas alguns não gostam da textura de bala, né? Então, é muito particular e a gente tem essa possibilidade de personalizar, né? A farmácia de manipulação, ela é milenar. O futuro da farmácia de manipulação, qual é o teu ponto de vista em relação a isso, assim, para o nosso futuro profissional, para a própria farmácia de manipulação? Eu sinto que a gente ainda tem muito para crescer, porque a gente tem vários campos que a gente pode auxiliar mais, algumas áreas da medicina que ainda não são tão atendidas, porque por falta de, às vezes, de apresentação para o prescritor mesmo. Então, eu acho que a gente pode crescer muito. Mas, assim, eu sinto que a personalização está cada dia mais, assim, na rotina das pessoas, porque hoje está mais fácil o acesso à informação, né? Então, o próprio paciente entende sabe o que é a parte sublingual. Então, às vezes, eles entendem que a prescrição foi feita em cápsula, mas ele viu em algum Instagram, por exemplo, alguma rede social, que a absorção daquele nutriente é melhor, muito dinâmica, né? Que é melhor sublingual. Eles questionam e muitas vezes, como vem prescrição, a gente não pode alterar, né? A gente sugere ele entrar em contato com o médico para entender isso. Claro que em alguns casos também não é interessante o uso do sublingual para algumas dosagens e tudo mais. Mas quando dá e quando a gente consegue, uma absorção muito melhor, né? E aceito dos médicos, como é que você... Muitos deles, graças a Deus, a gente já tem muita abertura de conversa, então... a gente, às vezes, até no próprio Instagram... A maioria dos prescritores, a gente sempre sentiu, às vezes, uma resistência. Sim. Aí, o que a gente acontece? Às vezes, mesmo quando não conhece, quando eles têm rede social, às vezes a gente manda uma mensagem, eles são rapidamente respondem, assim, são muito prestativos. Alguns que não têm, às vezes, rede social, a gente tem mais dificuldade. Aí, já acontece da gente, às vezes, a gente ter que ir até o prescritor tentar
conversar, conversa, né? E às vezes, mas é muito, hoje em dia já está muito mais respeitado, né? Eu acho que sim, acredito que ainda continua sendo uma área para o futuro. Sim, sim. Porque cada vez mais as pessoas estão procurando essa personificação das coisas, como falar de uma maneira bem mais, né, tranquilinha, de poder dizer agora, sempre senti, ainda também já tive o privilégio de ter essa experiência na farmácia de manipulação, mas a resistência da sociedade, até de alguns prescritores, eu acredito que isso era um tabu. Ainda é. A gente vê muito nas redes sociais, inclusive, algumas classes, algumas pessoas em particular com essa resistência, mas... Fazendo apologia mesmo? A não utilizem. De não utilizar. Né? Mas a gente vai mostrando a qualidade, se a gente mostra a qualidade, a gente pede principalmente para, às vezes, a pessoa mesmo fazer uso, fazer exames laboratoriais, né? Principalmente, assim... É claro e é rápido, né, a resposta. Os mesmos ativos, normalmente é os mesmos fornecedores de indústria, né, os princípios ativos. Sim. Ao mesmo que você compra na drogaria, você também pode manipular. A maior parte das vezes, quando não é prescrito pelo nome comercial, né, pode ser sim. Sim. E isso daí eu acho que é hoje agregou muito. Nós farmacêuticos saiu de um tempo para cá, eu costumo dizer que nós tínhamos um divisor de águas bem importante, que foi da questão da prescrição farmacêutica, da farmácia clínica, né, que eu tive consultório farmacêutico também agora, né? O consultório de estar ainda no Conselho Federal, quando foi aprovado, e de lá para cá a gente só tem agregado serviços. Né? E eu vejo que os colegas falam assim, só cresce serviço, a nossa responsabilidade aumenta. Sim. Isso você vê como um ponto positivo para o crescimento das farmácias, esse número de serviços regulamentados hoje, porque esses serviços estão aumentando. Eu vejo, e eu vou falar uma coisa para ti, nos congressos que eu vou, é muito grande isso. E farmacêuticos, inclusive, que têm máquinas que fazem testes de exames laboratoriais no próprio consultório, assim, uma coisa muito rápida e personalizada mesmo para o paciente, sabe? Aquele acompanhamento minucioso e assim, em relação à interação medicamentosa, é a gente que conhece. Muitas vezes o paciente não leva por exemplo, vai em 2, 3 médicos, cada um passa uma coisa e ele não leva o que o outro médico passou para ele, e às vezes tem interação. O que o médico passou, uma conciliação, né, medicamentosa entre aquilo que você toma em casa e aquilo que é prescrito. Isso. E às vezes levem para a farmácia que vocês orientam, né? O ideal às vezes nem o médico não sabe a questão da interação. Isso é mais a alçada do farmacêutico, né? Quando a gente tem alguns sistemas que às vezes ajudam. O próprio paciente fala assim, não, nem comentei isso com ele porque é um medicamento que eu já tomo há tanto tempo. Às vezes assim, medicamento da pressão, não levou para, por exemplo, outra coisa que vai tomar um diurético, por exemplo, né? É uma coisa que não... Que você acha que não vai ter que não problema. Tem nada a ver, às vezes, mas... às vezes a pessoa toma por conta própria o ginkgo biloba, né? Aí vai fazer uma cirurgia, porque é natural, não vou falar. Aí tem todo né? Olha aí, gente. Fica a dica da doutora. Por favor, quem toma, contem para o seu médico. E tem algumas coisas que realmente eles acham que por ser natural, como é que é isso? O fitoterápico, a manipulação parece que ela anda mais juntinho com a questão. Eu fiz até esses dias um vídeo para farmácia, porque o uso da biotina, quando a pessoa faz exames da tireoide, ele dá interferência no exame. E às vezes muitas pessoas têm e não tem, aí vão investigar o problema, e às vezes é só a suspensão do medicamento por uns dias. Eu acho que, se eu não me engano, são 3 dias. Depois dá para conferir lá. Dá para conferir nos exames. Não dá. E no vídeo, hein, gente? Acompanha o vídeo da doutora. Eu acho que são 3 dias. Eu se suspender e repetir os exames, aí às vezes, se não for nada, né, sério, ele normaliza, né, as taxas de T3 e T4. Então, às vezes é só assim, às vezes por falta de conhecimento, né, o exame dá É que o medicamento, ele não
tem inteligência por si só, ela também causa danos, né? Nós vamos entrar aí no mês né, do combate ao uso irracional de medicamentos, e eu acho que isso é importantíssimo. Vai pegar sua fórmula, vai em alguma farmácia, seja manipulação em outra, consulte seu farmacêutico para poder saber justamente dessas interações. A conciliação medicamentosa não se falado tanto. Como é que você está conseguindo mudar isso na farmácia de manipulação? Com a farmácia clínica? Coloca eu busco. Um pouquinho. Não, eu busco questionar bastante os pacientes em relação ao uso, né? E assim, perguntar mesmo, porque às vezes a gente no balcão tá tão no automático que não faz essas perguntas, né, básicas para o paciente. Mas assim, na personalização, na farmácia de manipulação é muito diferente, porque a gente às vezes é obrigado a fazer algumas perguntas. Por exemplo, no caso de alergias, a gente tem toda uma, assim, tem alergia, a gente pode a corantes, por exemplo, a lactose, a gente pode tirar a lactose do excipiente, por exemplo. Sim. A gente pode usar cápsulas naturais que não tem corante. Dos recipientes e alguma coisa. Isso. Vegetais, cápsulas vegetais, no caso de veganos. Então, é uma coisa que a gente tem mais essa rotina do que numa drogaria em si. A farmácia de manipulação também tá se adequando a essas mudanças, tipo falar em veganos e tal, que antes era uma coisa mais... Se falava, não era tanto, né? Sim. Como é essa mudança? A gente teve alguns clientes, inclusive. A gente tem poucos veganos aqui em Rio Branco ainda. A gente já comprou bases veganas para atender. Que bacana, olha o público vegano aí, é bom. Mas é muito pouco. Mas eu já tive cliente que só comprava com a gente porque nossos potes são green, que são feitos da cana, né? E aí ela só comprava porque a gente tinha claro isso, que era de plástico de origem vegetal. E ela não tomava nada. O que era plástico sem ser de origem vegetal, ela optava só por vidro. Então, assim, a gente com essa conversa mais íntima, né, com o paciente. Isso é a farmácia de manipulação, se adequar às ideias do paciente. Que bacana isso. É bem legal. Porque realmente falar do vegano hoje para alguns é até um tabu, não se fala assim, sou vegano, não se procura tanto, mas eu acho que é um público do futuro, sim, se procura muito isso. E então, dos avanços em que hoje a Vitória Régia do futuro, ela está se adequando a esse futuro? O que você pretende para a Vitória Régia do futuro? Eu busco me atualizar bastante. Eu busco em alguns congressos anualmente, pelo menos 2 eu vou. Você fez a sua especialização, não foi? Eu fiz em farmácia magistral, já terminei em 2018, eu acho. E aí, todos os anos eu busco ir, pelo menos em 2 congressos, para me atualizar. E aí eu faço alguns cursos mais voltados para a área que, no momento, está mais em alta. Por exemplo, há alguns anos atrás eu fiz de curso de nutrição na fertilidade. Então, a gente estava vendo muitos casos de pessoas inférteis que precisavam de um auxílio, né? Então, aí eu fiz um curso disso. Nos últimos anos eu fiz também de libido, que era uma queixa muito grande no balcão. E aí, cada hora é uma coisa, né? Esse ano eu tô achando que eu vou fazer um de exames laboratoriais. O que pode ser indicado. A interferência dos medicamentos nos exames. É bem interessante. Tem muita coisa nova. Ano passado também eu fiz um de dislipidemia, né? Que é aquela parte que o pessoal confunde muito celulite com lipidema, né? Com os lipidemas, né? Isso. Então, é bem importante. Dinâmico, né? E é muito importante se atualizar, porque... Eu ia falar isso também, em relação a eu ter tido a oportunidade de ter entrado na farmácia. Eu sinto que eu tive a oportunidade, mas cada farmacêutico pode fazer, dependendo da tua... Não, e assim, dependendo da disposição da pessoa de aprender, né? A gente teve pessoas que eram de drogaria e se encantaram com a área,
Hoje ela nem está mais aqui em Rio Branco, foi a primeira oportunidade dela numa farmácia de manipulação. Hoje ela está lá em Curitiba, trabalhando numa farmácia de manipulação e fazendo, assim, desenvolvimento de fórmulas. Porque encanta, né? A manipulação, ela é encantadora. Tem que ter disposição, tem que ter paciência, porque muitas pessoas, às vezes... É arte. Tem que ter um pouco de paciência, porque no começo é muito diferente, né? Eu pegava muito estagiário lá na farmácia, eu falava, tem muitos processos para aprender, né? Mas depois que aprende e dá seguimento, é muito prazeroso. Muito. E você pegou vários estagiários, né? Muitos. Né? Olha aí, pelo tempo que ela já está, pegou um monte de estagiários ali. O profissional do futuro. Falamos tanto da nossa manipulação, dessa farmácia super querida que fica na história de todos nós que somos, principalmente os acrianos. E a profissão? Letícia, o que você imagina, o que você poderia falar para esses colegas que passaram por você, que também estão vindo? A última turma, acho que já tem uns 2 anos que a gente recebeu de estagiários. A última turma foi dos gêmeos, do Matheus e do... Sim, eles estiveram aqui com a gente. Eles, muito gente boa. Grande abraço para vocês. E foi por eles que eu voltei a receber os estagiários que eles nos pediram. E a turma deles era bem grande e muitos, assim, muito dedicados. Mas a gente já teve também, vai muito do profissional também, né? E ali no estágio a gente está vendo quem que está se destacando. Então, não é só para cumprir tabela, né? Até para futuras contratações, eu dizia para eles, porque a gente conhece a disposição deles ali, né? A vontade de conhecer, de aprender, porque alguns só estavam ali para cumprir tabela, né? Cumprir o horário. Mas muitos deles estavam dispostos a conhecer a realidade, o que cada um tinha que fazer. Nos que eu consegui, né, tocar, eu fazia. Já teve algum estagiário que já ficou com você no caminho? Teve vários, a gente Olha teve aí, vários. Ó, gente. Teve vários. Teve alguns que a gente passou pela gente, ficou 2 anos como estagiários. E depois a gente efetivou eles, porque pelo estágio remunerado... hein, gente? A doutora tá de olho. Pelo estágio remunerado, a gente só pode ficar 2 anos com ele. Sim. Aí depois do período, a gente contratou e ele ficou até depois de formar ainda 1 ano. Aí ele foi para Cruzeiro do Sul, o Lucas. A Isabel também ficou com a gente um tempo. O Lucas, também. E a Isabel foi ótima e até hoje ela me ajuda. Até uns materiais dessa parte... de informativo, essa parte mais de apoio, né? Ela até hoje ainda me ajuda muito. Olha aí, Isabel, vai ficar a próxima aqui. Ela nem tá mais aqui, ela foi morar aí na Bahia, menina. Ela tá na Bahia, eu achei que ela tava doente, tinha ido pro interior, alguma coisa assim. Ela, de vez em quando ela vem aqui, aí ela fica lá na farmácia uns dias, mas ela tá morando no interior da Bahia. Foi com o marido dela, formou e foram pra lá. Olha só, o Brasil inteiro tá vendo essa entrevista, Isabel, onde você estiver, ali, foi lembrado com muito carinho. Mas a gente teve outros estagiários também, e assim, não remunerados, né, que vieram pelas universidades e ficaram, e outros auxiliaram a gente muito. Eu acho muito bacana essa parte da universidade de valorizar principalmente as farmácias que estão aqui, que fazem um trabalho importante para a sociedade, que é a qualidade dos seus produtos ofertados, né? E eu sinto assim, hoje não é mais, eles não vão mais no campo, parece que eles estão fazendo estágio lá na universidade, mas eu me dispunha a receber eles porque eu achava importante eles conhecerem a realidade, né? Porque é muito diferente você fazer uma coisa na pressão do cliente, estar ali esperando o medicamento, né? Querendo conversar e ver a realidade mesmo, ter a noção de repor do que está acabando, porque a gente está no Saber outro... como compra. Isso é importante dentro da farmácia de manipulação? Muito. A gente tem uma limitação enorme aqui por causa do frete, né? Nossos fretes demoram hoje 20 dias, 30 dias para chegar a matéria-prima de fornecedores. A gente só compra de fornecedores qualificados, então não pode comprar de fornecedores que não têm documentação, não tem, às vezes, auditoria, né? Então, e a gente tem muito isso. E outra coisa, se a gente não pede o produto antes de acabar,
Às vezes o cliente fica esperando 30 dias, e aí às vezes é medicamento de uso contínuo. E nós temos essa contínuo. dificuldade logística aqui, né, para vir um muito produto. mesmo. E esses produtos, assim, até uma grande curiosidade que eu também, você tem a qualificação de fornecedores. Sim. Os fornecedores, eles preenchem um checklist de qualidade nas aquisições, né? Isso. E depois disso, assim, essa documentação é vista antes de adquirir ou ela vem junto com o produto? Não, elas são todas feitas antes de adquirir e cada compra também é feita a qualificação daquela compra. Porque se veio o produto avariado, trocado, caixa rasgada, por exemplo, veio... Então, vocês sabem a origem do insumo, Sim. qualidade de aquisição, de Sim. armazenagem, essas coisas. Até porque transportadora veio, quando chega a mercadoria a gente tem que fazer um controle de recebimento de matéria-prima, que diz o lote que recebeu, a quantidade de que recebeu, a transportadora que transportou. Porque se de alguma forma teve algum tipo de dano avaria, naquela né? matéria-prima, a gente tem toda uma rastreabilidade, né? Até se acaso... Então a manipulação, ela também segue a rastreabilidade que os demais medicamentos alopáticos que chamamos de drogaria recebem. Então, sim. Acho Então que até sabem mais... validade, Uhum. né? Acho que eu sinto às vezes que até mais rigorosa, vamos dizer assim, do que de drogaria. Eu achei que a farmácia de manipulação, com o tempo, o rigor na regulamentação e na legislação foi maior. Foi maior, eu sinto também. Até em alguns detalhes, assim, na prática, eu sinto que são maiores. Uma coisa bem interessante que é bem importante a gente destacar, que a gente tentou fazer a manipulação aqui no estado do Acre. A compra da cannabis, né, para comercializar, até para ter doses diferentes de, por exemplo, ter mais versatilidade, né? Mais opções para poder prescrever. Não, e mais em questão de doses também, né? E a gente não pode, como manipulação, porque tem uma partezinha na legislação que diz que a gente não pode comercializar o canabidiol. Então, as farmácias de manipulação... Aqui no Acre, eu sinto que é mais uma... porque algumas cidades, alguns estados e algumas cidades... Existem regulamentações próprias. Eu não sei se é a vigilância que tem uma compreensão diferente da legislação ou às vezes eles têm... A gente já tentou uma liminar para tentar comercializar e não conseguiu. Mas eu sinto que às vezes até é uma... Eu não, essa parte de legal... Interpretação da legislação, mas eu sinto mais que é uma interpretação mesmo, porque hoje está muito comum, né? O uso do canabidiol, as vendas em drogarias é muito comum, mas aí a legislação fala que não pode comercializar em farmácia com manipulação. Então é bem restrito a gente, né? Isso é importante. Então, assim, hoje, a tua experiência até com a questão da legislação do canabidiol. Existem estados que eles já estão se organizando na estrutura da dispensação a isso. Sim. Nem o manipulado vocês estão tendo? Não pode. Não pode. Nem comercializar o produto pronto, industrializado, e nem que algumas indústrias têm o óleo para a gente fracionar e também, por exemplo, diminuir a dosagem, diluir, né? Vamos dizer assim. Sim, porque hoje nós temos um número considerado de até demandas judiciais em cima do canabidiol. Aí a gente não pode, porque a nossa vigilância local interpreta a lei como se a gente não pudesse. Tá realmente na lei, mas algumas outras farmácias no Brasil... No Brasil interpretam de outra forma, né? Eu não sei se a vigilância interpreta de outra forma ou se tem legislação local. Talvez eles tenham direcionado assim, ó, você não pode isso assim, mas você pode assado. Talvez essa orientação não tenha ficado clara. Ou então tem alguma outra legislação específica para o local, né, que seja mais... Eu não sei, assim, é muito diferente, né? Uma coisa que, assim, nós temos um decreto-lei do governador em que autoriza o Estado a dispensação do canabidiol. Acredito que a estrutura, serviço público vai ter que em algum momento se estruturar, mas eu acho que a gente também tem que pensar nesse, né, que fica a dica aos nossos gestores, pensar que a gente também precisa que o setor privado aquecido também se organize para isso. Então, quando nós pensamos em liberar um decreto-lei em que libera a dispensação, nós também temos que entender isso. É um ponto de vista. O canabidiol realmente é um tema
muito, ainda Polêmico, muito né, polêmico para todos, mas as farmácias de manipulação, pelo que eu vejo, eu achei que elas iam um passo à frente, né, em relação ao canabidiol. E na verdade nós estamos atrás, né? Porque a drogaria já está muito popular, a gente tem visto muito prescrição. Como é que tá a procura? Muito assim? Recebem muito mesmo. E graças a Deus é uma alternativa bem interessante para pacientes que às vezes não tinham muito expectativa, né? Hein? Pacientes com Alzheimer, Parkinson, autistas também, né? Então, e que estão conseguindo. Estão melhorando. A gente teve alguns casos de pessoas próximas, clientes próximos, que as pessoas com essas doenças estavam muito agressivas. Sim. E elas ficaram super tranquilas com o uso do canabidiol. Mas todas elas ou tinham que buscar por fora, né? Fora do estado, ou agora a importação. Agora eles conseguem em outros estados do Brasil e mandam buscar. E na drogaria agora a gente tem muito fácil, né? As drogarias já estão... Já tem. Tranquilo. Meu Deus. Então sendo prescritos por psiquiatras, por médicos da medicina integrativa. Sim, a medicina integrativa realmente era alguma coisa assim... Estamos lá atrás e que tá voltando, né? As pessoas estão dando essa atenção muito bacana a essas práticas e eu acredito que tem um resultado impressionante. Eu não conheço particularmente, mas pelo que a gente escuta falar dos Nós tivemos uma colega aqui que falou muito, né? Que legal. A doutora Gil também falou das práticas integrativas de algumas coisas, mas eu acho que a gente precisa avançar realmente nesses assuntos polêmicos, como o canabidiol, quem sabe mais para frente a gente já consegue, né, doutora, falar um pouquinho mais nisso. Agora vamos àquela assim, a doutora Letícia Casas, sim, como é que é a Letícia caseira, a Letícia mais grudada da mãe, como é que foi, como é que é isso, Letícia, como é que é você no teu dia a dia? Ou é trabalho para casa trabalho, Consegue conciliar bem essa vida, assim, muito de trabalho? Pouco. A gente trabalha muito, é muito diferente. Trabalhar numa drogaria, eu sinto, né? Eu já tive uma experiência em drogaria, muito breve, mas eu sinto que é menos pesada do que a nossa rotina na manipulação. Porque você consegue abrir e fechar tranquilo, ter horários, né? E eu acho que o outro na manipulação, essa questão da carga horária. Sim, e eu acho que é o que pesa mais para vários colegas, né? Nessa questão. Gente tem, na manipulação, a gente tem todo o trabalho com o paciente, com o medicamento, e tem depois a parte burocrática que tem que lidar. Então, eu trabalho até 8, às vezes 9 horas da noite, às vezes eu começo... Às vezes a gente tem aula online que começa um pouco mais cedo, mas eu busco começar... Essas aulas online, nossos horários são bem diferentes, horário, né? Às vezes começa às 6h30, né? Sim. Mas aí eu busco começar às 8 e a gente termina umas 8. Aí não dá muito tempo de fazer muita coisa. E sábado a gente trabalha também, né? Na manipulação, a gente trabalha até 1h. Sim, é uma grande responsabilidade. Mas eu tenho final de semana, né? Consegue final de semana, porque quem tá no hospital, quem tá nos balcão, assim, eu acho que 100% que estiveram aqui. Essa carga horária nossa realmente, né? E tem que ter a responsabilidade técnica, então, durante todo o horário de funcionamento. Isso. E você não tem como escapar. E a manipulação você ainda consegue, só né? para lembrar que a gente tem essa regulamentação há muito mais tempo do que as drogarias. Eu acho que já tem pelo menos uns 12 anos que a gente tem essa... porque assim, os demais ainda tinham TAC, mas a manipulação sempre foi período integral. E foi uma coisa que as pessoas, na época que teve a imposição, né, de ter uma drogaria da carga horária por todo o período de funcionamento, pra gente foi tranquilo, porque a gente já estava preparada, não alterou em nada. A gente há muito tempo já fazia isso. Mas, assim, é muito, assim, desafiador, porque, por exemplo, teve uma época que, nos últimos... no final do ano, a gente tem outras farmacêuticas, mas, por exemplo, uma estava de férias, a outra adoeceu. Aí eu tive que ficar pelo período todo
acho que deu quase 15 dias, Nossa, difícil. das 8 até a hora que fecha a farmácia, todo o tempo na farmácia. Eu tinha que almoçar na farmácia, tudo que ia fazer até tinha que pensar, tinha que ficar lá na farmácia. Então, assim, a manipulação é bem assim. E é uma coisa que a gente tá de férias e o cliente ainda manda mensagem pra gente. A gente continua trabalhando. É que você, assim, quando você tá à frente, principalmente a farmácia de manipulação, gente, não fecham. Não existe férias. Não, férias coletivas. Nada disso. Não é um estabelecimento comercial. Eu acho que foi outro boom na vida dos nós farmacêuticos, foi quando veio a lei, a 3021, que fala que as farmácias não são meros estabelecimentos comerciais. São estabelecimentos em saúde, né? Porque nós ali cuidamos da cura. Né? A cura em vários posicionamentos, às vezes num tratamento você consegue até na escuta eu sinto, porque às vezes o paciente quer conversar, né? É o momento dele e a farmácia tem isso, né? Isso, você consegue agregar isso Sim. muito, ele só quer uma atenção. Tenho certeza que você deve ter aprendido muita coisa com a Geise, mas eu também tenho certeza que tem muita gente lá que estava junto com você. Conseguimos, Matheus. Foi mandado? Todos para ti. Olha aí, ó. Te pegou de surpresa. Todas as nossas fotos, deixar ali com essa super pessoa que eu acho que a gente tem como falar dela. E nada melhor de quem falar dela e para ela. Essa pessoa assim que sempre foi um anjo na vida de várias pessoas. Ela sempre foi uma pessoa muito focada na cura e no bem das pessoas. E aí agora a Letícia pode falar assim um pouquinho. Ela é assim, gente, meu sonho, Geise, aceita um dia o nosso convite do Pode Farmas. Ela é tímida. Mas o que ela representou nessa tua carreira, eu tenho certeza que ela nunca chegou e falou assim, você tem que cuidar da farmácia. Não, foi uma opção sua. Foi, e assim, eu admiro ela por tudo, né, que ela já fez, mas assim, agora, na gestão da loja, da empresa, eu sinto que assim, ela é muito forte por causa de tudo, né? A gente, na administração da farmácia, a gente tem algumas partes, na parte financeira ela sempre cuidou, então essa parte que é bem desgastante, ela foi muito forte e eu sei o tanto ela de continua forte. Continua forte, até mais do que eu em relação a isso, e eu sei de muito perrengue que ela passou aqui para estar aqui esse tempo todo, esses 40 pra ter anos. Espaço, né? Para ter espaço, para ter, assim, que a homeopatia era muito... tinha muito preconceito, né? A pessoa não entendia o que era e ela sempre gostou muito disso e defendia muito e principalmente naquele sentido de você falar da homeopatia, as coisas ainda também tinha, né? E ela sempre foi nesse de acreditar na energia. Sim, e aí com os florais também, ela sempre amou o que ela fazia, então isso às vezes as pessoas não entendiam, né? Mas assim, eu sinto que é a força. Porque assim, a força dela, e assim, eu digo mais, esses 40 anos ininterruptos, né? Porque muitas pessoas na época, ela fala que teve uma época que muitos empresários quebraram e às vezes davam baixa na empresa e aí não tinham que pagar as dívidas. Ela sempre Quantos ela viu crescer, descer e ela continuou. E essa força, vem da onde dessa força da gente? Pois é, não sei, queria ter metade. Queria ter metade, assim, ela é muito guerreira mesmo, muito batalhadora, desde muito nova ela saiu de casa e é uma inspiração. É uma inspiração para mim e para várias pessoas que trabalham com a gente. A gente teve muitos funcionários. A gente teve muitos funcionários que ficaram muitos anos com a gente. A gente teve funcionários que aposentaram com a gente. Então, ter essa... Quer mandar um recado para ela? Não. Acho que a gente tem um recado dela, não tem, Matheus? O último. Tem 10 anos aqui. O último. Mentira!
O último que eu te passei. Tá? Misturou todos agora. Não, te acalma, que Ixi, a gente vai Maria. conseguir. Foi o último que eu te passei. Deixa eu ver se vai sair. Meu Deus. Vai, Aff, Maria. Nós temos um Meu nome é recado. Geise, eu sou mãe da Letícia e a Letícia desde pequena frequentava antigamente no lugar da Consulfarma tinha a Racine. Então desde muito Calma, criança Letícia. ela ia comigo para a Racine. Eu participava dos cursos e ela ficava fazendo oficinas lá na Racine. Foi um período bem, A bem Racine tinha de isso. trajetória assim, que ela me acompanhou durante muitos anos. E assim, eu me sinto honrada dela seguir essa carreira da farmácia, que é tão bonita e que é uma maneira de levar saúde para as pessoas, dessa disposição, dessa acessibilidade, né? As pessoas a encontrar na farmácia esse apoio, né? Da saúde. Geise, super beijo pra você. Obrigada pela essa participação. Realmente, sua filha é muito querida. E assim, um pouquinho, tem um pouco, essa tua essência tá nela. Aí tem uma pessoa também que não te esquece, que eu sei que é uma pessoa que convive muito com você e eu sei o quanto que ela é importante. Cadê as outras duas? Oi, eu me chamo Beth. A minha relação com a Letícia é uma relação Super de longa data. Não estejamos velhas, né? Mas é uma relação de amizade, de cumplicidade, companheirismo. Super e um pouco Beth. de maternidade também. Eu costumo dizer que ela é minha filha mais velha. Mesmo porque quando eu entrei na vida da Letícia, ela ainda era um A bebê, Beth. né? E hoje ela é essa linda mulher, como já Linda. tinha menina, mas uma profissional de excelência, muito responsável, estudiosa, dedicada e comprometida com a sua profissão de farmacêutica, né? Comprometida Muito, com a ela é Focada. Eu falo que ela é meu braço direito e esquerdo. Não, e ela, eu acho que ela deve ficar naquela proteção. Eu acho que ela só conseguiu terminar no outro. E hoje nós continuamos juntas nessa missão que a Geise nos deu, né, de ajudá-la a cuidar da farmácia Vitória Régia e que a gente possa estar juntas aí por muitos e muitos anos ainda. Deus abençoe, Graças vai a Deus. abençoar sempre. É. Mas é mais fácil a minha vida com ela. Elas não te contaram? Não. Obrigada, meninas. É uma pequena surpresa para a doutora Letícia. A minha mãe é tão assim que quando eu saí, ela disse, não sabia nem pra onde eu ia. Olha só isso. Fingiu que não sabia, né? Mas eu sei que são duas pessoas muito queridas, que fazem parte da tua trajetória. Né? São, graças Tua a Deus. trajetória já é de sucesso, né, Amém. Letícia? Se Deus quiser, a gente vai prosperar ainda mais, né? Quer mandar recado para elas ou tu ainda não... Não, eu só quero agradecer a elas e toda a nossa equipe, porque eu sei que eu faço tudo que eu faço pela farmácia e assim, na farmácia, no dia a dia, e pela farmácia quando eu saio, porque eu tenho apoio deles, de todos eles, das meninas, da minha mãe, da Beth, e de toda a equipe, da nossa equipe de farmacêuticos, da nossa equipe de técnicos, da nossa ajuda na visitação. Então, assim, não é muito fácil, mas graças a Deus a gente tem conseguido, né? Com a equipe é mais que tenha fácil. outras farmácias de manipulação, acredito que o Estado do Acre merece, né, grandes farmácias assim como a de vocês. Sim, e a gente vai fortalecendo o mercado também, graças a Deus. A gente tem uma boa convivência entre as farmácias de manipulação daqui. Graças a Deus a gente tem uma proximidade. É que são bons profissionais, né? São então, ótimos assim, profissionais. A gente vê por aí. A competitividade, ela só é importante quando ela vem para crescer a todos. E desafiar, né? A gente. Ele é às desafiador, vezes, a competitividade ela existe, é democrático. Cada um tem um espaço, né, no mercado de trabalho e é isso. E quanto a isso, sabe lidar bem com isso, Nossa, assim, até hoje, super bem tranquilo. Eu lembro quando a gente reunia e a Geise sempre estava junto, né, junto com ele.
junto com o Miguel, Sim. junto com a gente tem uma Tayana. proximidade muito grande, até pra gente fazer esses movimentos na vigilância, a gente busca fazer junto para tentar fortalecer, né? Por exemplo, da cannabis, a gente conseguiu ir juntos, algumas outras ações que a gente tenta fazer em conjunto, bota entre todos, né? Tenta conversar entre todos pra gente fazer ter um entendimento, né? Sim, pra poder ter mais, assim, uma voz maior, né? Do que só uma farmácia juntos representar. É muito melhor. Muito melhor. Mas às vezes, mesmo a gente indo junto, o entendimento do fiscal não é favorável, nesse caso da cannabis não foi. Mas outros tantos são, né? A farmácia de manipulação, uma fiscalização hoje da vigilância sanitária estadual. Isso, estadual. E até nos municípios também, eu acredito que está do Estado. E o Estado, ele dá esse apoio também? Como é que é essa relação de vigilância muito. Eles são muito abertos a gente. Então, a gente, quando solicita alguma reunião ou algum questionamento, eles são muito solícitos, graças a Deus, são muito respeitosos. A gente tem colegas farmacêuticos lá que estão se debruçando todo dia. Aí a gente teve aqui o professor Hugo, tem a doutora Roseli, o doutor Marcos lá, o nosso grande abraço. Fica aqui o convite do Pod Farmas também. Para vocês. Já tentei trazer o Marcos, viu? Mas foi difícil, ele estava de férias. Interessante, ia ser muito legal. Acho que são histórias assim que agregam, que fizeram parte da história do nosso estado. Muita história. E assim, ele tem um conhecimento que é diferente de tudo. Assim, é uma conversa com ele rápida, ele tem uma memória muito boa, né? E graças a Deus a gente tem uma relação com eles muito respeitosa, porque a gente já escuta a gente tem grupos nacionais de farmácias de manipulação que falam que alguns fiscais não são tão educados, nem tão respeitosos, né? Tem algumas decisões que às vezes acabam sendo muito rudes em relação a muito ferro e fogo. Até desnecessários, porque são colegas, né? Então não é para ser... Quando a pessoa... como você fala, as legislações, elas têm interpretações dúbias. Então, uns vão interpretar e vão querer levar ferro e fogo, e outros vão ter assim, vamos levar pela razoabilidade que é prevista em qualquer órgão. Mas parece que alguns estados realmente, isso para farmácia de manipulação principalmente. O crescimento no país. Só que você que viaja bastante está toda atualizada. Para a gente já, assim... você acha que tem diminuído? Não. Estão desistindo ou ainda estão enxergando como a gente enxerga? Porque o nosso estado ele tem esse diferencial. Nós gostamos realmente da história de personalizar as terapias e os demais. Como é que tá? No Brasil todo está muito forte isso, a manipulação em si. Então tem aberto muitas farmácias de manipulações. Olha que bacana. Mas tem muitos também que estão, vamos dizer assim... abandonando. Tem algumas farmácias, principalmente de homeopatia, que as pessoas já estão... Porque eu sinto isso, a nossa farmácia tem 40 anos, esse ano tem 40 anos. E graças a Deus eu tô conseguindo suceder, né? Mas tem muitas pessoas que não têm sucessórios, né? E aí o que acontece? Estão cansados de trabalhar, já teve sorte. Olha aí, ó. Teve sorte. E aí, por exemplo, tem muitas farmácias lá do Sul, por exemplo, que estão sendo vendidas. Aí, às vezes, é vendido para franquias, para poder a pessoa assumir. Porque a pessoa não tem mais estrutura, né? E a questão da franquia, acho que é uma pegada boa para o mercado? Eu acho que, principalmente para a pessoa que está iniciando e não tem muito conhecimento na área, é ótimo, porque tem todo um... Ele te dá um know-how inicial. E te ajuda em relação a saber do que tem que ser feito, como deve ser feito, até a questão da precificação, para a pessoa não precificar errado o medicamento, né? Isso prejudica entre outras? Bastante. Aqui em Rio Branco nem tanto, mas porque vocês acabam se conhecendo, mas fora acredito que isso deve ser... E eu acho que também é mais fácil para ter uma relação em relação a valores, mas, por exemplo, quando precifica errado, não é muito fácil, né? Prejudica. Mas, assim, quando a pessoa tem essa questão da franquia, ela consegue ter um suporte, vamos dizer assim, né? Que uma pessoa que não tem esse suporte, às vezes, se não tem uma boa consultora ou alguém nesse sentido, é bem difícil, mais acaba difícil, né? Prejudicando, né?
Essa é a nossa visão do país. Farmácia de manipulação ainda é um mercado muito atrativo. E a gente sente nos congressos, até empresas que estão iniciando, quando vão comprar os ativos, aí vê o valor do preço, às vezes do grama, por exemplo. Às vezes tem ativo que é R$1.000 o grama, mas aí o vendedor não fala que é o grama, só fala que é R$1.000. A pessoa, nossa, barato, né? O quilo? Não, é o grama mesmo. É o grama, é só aquela... Porque a pessoa não tem nem noção, às vezes, da precificação, né? Pra na hora de que comprar. vem agregado a esse valor. Isso, porque tem toda uma particularidade. Cápsulas gastroresistentes são mais caras, cápsulas vegetais são mais caras também, comprimidos sublinguais, você não pode prometer de um dia para o outro medicamento, que é muito mais difícil de fazer, né? Então tem toda assim uma... Conseguem passar tudo isso para os médicos, porque são os nossos grandes aliados, são os nossos grandes companheiros de jornada. Não tudo de uma vez, porque eles também não conseguem absorver ter tanto, tudo. Mas a gente aos importante. poucos vai tentando explicar para eles entenderem como funciona, né? Até a questão do que eu estava comentando em relação ao papel funcionar, porque às vezes até compatibilidade de algumas coisas é difícil colocar junto. Por exemplo, tem ativos que são oleosos. Tem um produto que ficou bem popular esses dias, que o cabeleireiro Marco Antônio de Biagi fez propaganda, que chama Keranat. Ele é oleoso, então não tem como associar com ativos em pó. Não é em tudo que ele vai no poder. papel funciona, mas na prática da bancada não funciona, né? Aí a gente tem que explicar que um ativo é oleoso, lipossolúvel, o outro é em pó, não tem como associar para manipular, porque não funciona. Teve uma mídia bem bacana em cima. Foi mesmo. o que a Keranat popularizou. Até algumas pessoas achavam que era um produto novo, mas não é um produto bem antigo. Muito, muito, muito popular. Só que agora lançado de uma forma diferente, né? Diferente no mercado. Mas assim, eu sinto também que é porque ele conheceu, depois de alguns anos, e creio que agregou algum serviço e... Não, e eu sinto assim que não deve ter sido uma ou duas pessoas para ele ter essa concepção, deve ter visto algumas pessoas ele deve ter usando sentido que deu certo, e comentando, alguém, né? E acho que foi no podcast que ele fez também, que popularizou, né? E foi um boom na cidade. Foi. E no Brasil todo acabou ativo no mercado, ficou um tempão para importar, porque ele é um produto como francês. é que a informação é importante. Importantíssima. E aí que sirva o nosso Pod Farmas de agregar essas informações extremamente importantes do que é a farmácia de manipulação, feita com carinho, feita com responsabilidade. Nós tivemos outros colegas aqui, eu tenho um grande orgulho de dizer que as nossas farmácias de manipulação aqui são grandes exemplos, né? São grandes exemplos para o estado, são grandes exemplos fora, a gente sempre escuta muito, assim, então... Gente, e outra coisa que eu quero dizer, que a gente, aqui as farmácias do Acre estão mais equipadas. A gente, para construir a farmácia, a gente foi alguns, acho que a gente visitou umas 8 farmácias. A gente tem muito isso, porque justamente por isso as pessoas vão desanimando, parece que não investem com tanto né, rigor em cima das suas farmácias. Como gente fez conseguiu muda isso do equipamento sempre? A gente conseguiu. E outra coisa, a gente tem todas as farmácias hoje em dia aqui em Rio Branco, pelo que eu tô sabendo, já tem o moinho de rolo, que é um equipamento caro, né, para uma rotina, mas que é um produto que agrega muito nos géis transdérmicos, que muitas farmácias... Necessário. E muitas farmácias de São Paulo, por exemplo, não tem. Então, a gente aqui em Rio Branco tem uma estrutura de farmácias de manipulação que muitas vezes não se encontra em outros estados, algumas outras cidades. A gente foi em cidades grandes como São Paulo, Sorocaba a gente foi também, interior de São Paulo todo, fomos para mais de 8 farmácias, conhecer a estrutura de cada farmácia para a gente fazer a nossa nova sede. E a gente tem aqui em Rio Branco a estrutura tão boa quanto as maiores farmácias de manipulação no Brasil. Isso é importantíssimo. E olha que a nossa legislação, falando também de outros países, ela é uma das mais rígidas em relação à farmácia de manipulação do que a Europa, do que os Estados Unidos também. Os demais, né? A rigidez no seu controle de qualidade. E isso aí a prova desse sucesso todo das nossas farmácias de manipulação dentro do estado. Letícia,
Eu queria, assim, passar, eu dar vontade de futricar e falar um monte de coisinha ainda, de curiosidades da farmácia de manipulação. Queria te agradecer. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que a Vitória Regia vem aí que venha mais 40 anos e 40 e 40 e 40, né? Que venha sempre com essas boas energias que vocês sempre nos trazem. Essa seriedade com a profissão, que é uma profissão linda, que a gente usa. O Pod Farmas é isso, é trazer um pouquinho dessa essência para vocês do que é ser farmacêutico e ser farmacêutico valorizando, né? Tendo toda essa cautela, todo esse cuidado de ser farmacêutico. Então, eu quero te agradecer por ser essa farmacêutica que você é, de destaque, né? De levar tão a sério. Geis, obrigado pela criação. Eu que agradeço. E de não ter desistido. Eu sei que você teve outras oportunidades também. Acredito, somente deu essas oportunidades. E isso é importante. A gente sempre fala assim para aquele colega que continua. Sim. E que valoriza. Nós estamos precisando, assim, desses colegas, porque a nossa profissão ela vai crescer e vai valorizar, sim. E o que eu puder fazer também para auxiliar, eu busco também fazer. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e também respeito muito você, a tua trajetória toda. Desde muito tempo eu acompanho, eu sei. Gente, eu nem vou contar do tempo que eu conheço. Eu sei da tua seriedade, de toda a tua trajetória, de tudo que tu fez pelo conselho, que faz por nós e pelo mercado, assim, eu respeito muito você e tenho uma consideração muito grande. Tudo que eu puder fazer para auxiliar. E também os colegas farmacêuticos, quem precisar de alguma coisa, de alguma oportunidade, de qualquer dúvida, estou à disposição. Se quiserem auxílio, né? Estou à disposição. Olha aí, ó, gente, uma profissional de mão cheia dando oportunidade para vocês lá. Eu que agradeço, Letícia. Ter você aqui para a gente é um tremendo de uma honra. O Pod Farmas é isso. Eu tenho certeza, ó, Letícia já saiu daqui com compromisso. Na próxima, quem vai fazer as entrevistas serão ela. Só não sei se eu vou ser tão boa que nem você. Ai, nossa senhora, queria. Meninos, olha lá, a gente chega lá, vamos juntos. O Pod Farmas é isso, é ter essa oportunidade para você, farmacêutico, e estar aqui mostrando e valorizando o que é ser profissional farmacêutico. Nós vamos estar também, isso daí a sociedade vê. São várias pessoas que me ligam e que mandam mensagem dizendo: eu não sabia que o farmacêutico fazia isso. Então, eu acho que fica aqui a minha mais uma sementinha do que é valorização profissional. Né? Até talvez inspirar alguns farmacêuticos aí, né? Não, quantos aqui passaram, acredito que a doutora Letícia está inspirando outros aqui a dizer assim, e não é só aqui, a gente recebe ligações do Brasil inteiro falando do quão grande é a atuação do profissional farmacêutico no nosso estado, e eu só tenho a agradecer. Hoje, mais do que nunca, agradecer a cada profissional que liga, que dá dica. Todo mundo acredita que telefone, porque o meu telefone tem mais de 15 anos, 20, sei lá, que ligam, que dão dica e tudo. Eu acho que isso é o importante. Isso sim é valorizar. Então, Letícia, muito obrigada. Leve o nosso grande abraço a Beth, a Geise. Geise, muito obrigado por todo o apoio que você já nos deu. Já participou, antes mesmo de você formá-la, já participava das reuniões com a gente já enchia tanto ela de informações. E eu acho que é isso que o Pod Farmas tem a contribuir. Isso e mesmo. aí, o Pod Farmas está aberto também para você, e fica a dica. Tá ótimo. E é linda homenagem a tudo aquilo que elas falaram. Me surpreendeu fica muito. A dica. Gente, estamos aqui terminando hoje mais um Pod Farmas para você, farmacêutico. Fique de olho nas próximas também. E vem com a gente fazer essa história linda da profissão farmacêutica. Acompanhe no YouTube. Pod Farmas com vocês.